nossa apresentação ela está sob esse título, Políticas Públicas e Garantias de Direitos. Aí embaixo, logo, estão as fontes, e eu tive uma ajuda importante do Leonardo, que é também um monitor do NAI. Eu gostaria que vocês tomassem essa figura, né, de um furacão, pensando que nós estamos aqui, nesse momento, no olho do furacão, mas que o conhecimento deveria ser visto também não de forma linear, mas mais em espiral, porque também a vida ela não é linear, não é? Diria o Marx que a história se repete como farsa, será? Ou a história se repete? Como é que é a história? Como é que é o movimento histórico? Então, uma reflexão circular, que a gente volte ao passado, lance ao futuro, esse processo é um processo mais rico de pensamento do que se a gente tomar um pensamento linear, né, como se as coisas fossem certinhas, indo aí para frente, para o infinito. Para a gente discutir a questão do direito, há um corte histórico importante para a gente fazer, que é a Revolução Francesa. Exato porque a Revolução Francesa, né, que marca a passagem para a história moderna, né, ela, para a modernidade, ela tem um tripé importante na afirmação da igualdade, da liberdade e da fraternidade. Se eu colocasse a igualdade aqui à minha esquerda e colocasse uma radicalização em torno da igualdade, alguns diriam que eu estou do lado dos comunistas ou dos socialistas, que pensam a igualdade de condição como o valor maior. E se eu colocasse aqui à minha direita a liberdade, e alguns autores, vocês poderiam dizer que ela está a favor do liberalismo ou do neoliberalismo, que coloca, supostamente, a liberdade acima de tudo. A grande questão que eu coloco é que não existe socialismo sem democracia. E, portanto, a discussão passa pela fraternidade. E a fraternidade, a solidariedade, então, um pensamento triádico de três termos, juntando entre a igualdade e a liberdade, a fraternidade. Ou seja, eu não posso pensar na igualdade se tiver alguém desigual, profundamente desigual. Do mesmo jeito, para existir a liberdade, todo mundo tem que ser igualmente livre. E isso é importante porque é uma ação de solidariedade a constituição do fundo público. A gente estuda mais o Robin Hood do que o Corisco, ainda que eu goste muito do Corisco como um bandido social no Brasil. O Corisco lutava pelos mais pobres, né? A Maria Bonita, olha lá, se entrega a Corisco, eu não me entrego, não me entrego a soldado, não me entrego a capitão. Eu não sou passarinho para viver lá na prisão, não é isso? Mas se entrega a Corisco, não me entrego, não. Então, a luta em torno da justiça social está colocada pela Revolução Francesa, de alguma maneira. E o fundo público que exigiria que a sociedade se cotizasse de uma maneira a produzir, a diminuir a desigualdade. Então, o direito, toda vez que a gente tem um direito, a gente tem uma universalidade. Se vocês tomarem o nosso texto base do Carlos Jamil Coury, que leiam, porque vale a pena, não é um texto ruim, é um texto bom, ele vai dizer que, como característica do ser humano, que produz cultura, e que produz cultura registrando, não só pela sua fala e sua oralidade, mas pela escrita, a educação se transforma, mesmo para os liberais, que aceitam, digamos, a alfabetização como um direito universal. Não é? Pois bem, direito é universal, ele não é nem privilégio nem favor. A grande questão é que, para além, e o Jamil Coury vai falar dos direitos, da singularidade, dos símbolos, dos civis, né, dos direitos cívicos, mas também dos direitos sociais. A discussão é o seguinte: quando você chega, para além dos direitos políticos, dos direitos sociais, a questão é que depende do fundo público mesmo. E aí a questão não é quando começa o direito, é quando para, não para nunca. Porque uma questão de cidadania é que a cidadania tem início, mas ela não tem que ter final.
Uma questão da cidadania é ter direitos a ter direitos. Portanto, eu tomei aqui a frase dos Titãs, em 1987, que eles cantam que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente quer comida, diversão, balé. Por isso que a gente discutir isso no Brasil significa a gente discutir o tempo. Linha do tempo é um exercício legal de fazer, sabe? Porque nos obriga a preenchimento. Eu fiz esse preenchimento, vocês poderiam ter feito outros. E eu fiz uma linha do tempo aqui no meio, essa daqui, de períodos econômicos, porque eu acho que ajuda tanto a pensar os períodos políticos, como os períodos constitucionais e alguns marcos educacionais em cima. Vou pegar aqui o período com os períodos econômicos. Claro que toda vez que eu faço uma periodização na história, é aleatória, ela é arbitrária, e eu estou tomando essa periodização me apoiando em alguns autores. O Celso Furtado, o Caio Prado Júnior, a Maria da Conceição Tavares, e pensando um pouco que o Brasil, se eu tomar a história econômica do Brasil, até 1930 o Brasil foi um país agrário exportador, que se volta para fora. Claro que eu não vou pensar de forma dual, viu, gente? Em nenhum momento, né? Eu quero pensar o agrário e o urbano de uma maneira integrada, porque, de fato, os de cima vão se entender nesse quesito. Está na Globo, não é? Está na Globo. Agro é pop, não é? Agro é tech, é tecnologia, né? Agro é tudo, é mesmo? Para quem? Como é? Então, mas eu estou dizendo, o Brasil é um país agrário exportador que trabalhou por ciclos econômicos para fora. Então, desde o ciclo do pau-brasil ao ciclo do café, passando pelo açúcar, por minas, por borracha, ciclo das minas, da mineração, da borracha ou do café, a produção no Brasil foi uma produção para fora. E eu digo, não sei com medo ou sem medo de errar, que nós estamos, de alguma maneira, retomando esse modelo com as commodities agora. Né? Mas eu tenho um intervalo aqui no meio dos ciclos econômicos do agrário exportador, com um período que tem início com a crise de 29. E aí, localizando bem rapidamente, que eu acho que isso aí demoraria um tempo para a gente comparar, né, os barões do café com os senhores de engenho, o tipo de sociedade que se forma em torno disso. Eu só queria chamar a atenção de vocês duas coisas importantes. Os negros, eles vêm para o café, mas os bandeirantes, a Casa dos Bandeirantes, mostram que os bandeirantes vão tentar escravizar os índios, o tal do Borba Gato que foi incendiado. Mas as casas dos bandeirantes mostram como São Paulo era pobre. Os bandeirantes eram muito pobres. A casa dos bandeirantes, que tem o cotidiano de um bandeirante, é muito pobre, pobre. Não é? Então, é diferente da Casa Grande do engenho de açúcar. Tá certo? E os negros vieram muito para o norte e nordeste. A população da Bahia é majoritariamente negra. Né? Diferente da região sudeste. O sudeste, no eixo Rio-São Paulo, os negros virão no café que pega o Vale do Ribeira, até ir para a Terra Roxa. Tá certo? E depois na Terra Roxa vai mais com a população imigrante. Mas assim, em 29 eu vou ter uma. E por que eu estou falando isso? Porque, obviamente, negro não vai ter direito à escola, tá certo? Nesse modelo agrário exportador, dizima assim a população indígena, negro não tem direito, e a discussão de quem é pobre, quem não tem terra. Terra é uma propriedade, é uma concessão da coroa. E aí depois vamos ter que entender um pouco isso, além de terras, em 1850, que terra começa a ser vendida exatamente quando você tem a lei do ventre livre. Mas estou dizendo tudo isso para mostrar um pouquinho essa coisa de 30, de 29, 30 aqui, essa ruptura com esse modelo agrário exportador. A gente costuma brincar que as duas guerras e a crise de 29, toda vez que você tem uma crise fora do Brasil, o Brasil toma jeito para dentro, ele tem a oportunidade de se repensar um pouco. Nesse momento, não estou dizendo que o Brasil foi repensado, mas estou dizendo que os cafeicultores que moravam na cidade, diferente dos barões de engenho, eles moravam na cidade
e eles faziam a exportação, eles vão ter mais facilidade para, nessa crise de 29, entrar num processo de substituição de importação. E aí, fazendo uso de um exemplo familiar, que eu acho importante a gente se situar historicamente, eu vou brincar com vocês e já vou entrar nesse próximo processo da período da internacionalização da economia. Qual é a brincadeira? Olha só, eu nasci em 51, aqui, ó, uma boa ideia. Já estava a tempo essa substituição de importação. Pois bem, mas foi a primeira vez que minha mãe ganhou um liquidificador. Então, um eletrodoméstico simples, um liquidificador. Eles eram importados, o Brasil não produzia liquidificador. Né? Meu pai fez um ódio forrobodó para conseguir comprar para a 7ª criança que nascia naquela casa uma ajuda para minha mãe, um liquidificador. Quando minha irmã se casa 5 anos depois, minha irmã mais velha, ela ganha um liquidificador Valita, do seu Valdemar e da dona Lita, uma fabriqueta de eletrodomésticos da Vila Mariana, na Vila Mariana, em São Paulo. Eu não sei a origem do capital do seu Valdemar, mas o que eu sei é que ele substitui a importação de liquidificadores. Quando eu me caso em 75, eu não ganho um liquidificador Valita. Eu ganho um liquidificador Philips. Por quê? Porque a Philips havia comprado a Valita nesse período aqui da internacionalização da economia. Mas por que eu estou brincando com isso? Porque, veja só, esse tempo aqui da substituição da importação, ele vai ter um esgotamento por aqui, no final dos anos 50. Se eu tomar esse período como um todo, eu tenho a ditadura Vargas, aqui, o governo provisório, a ditadura Vargas, mas eu tenho, depois, uma democratização que vai de 46, o Vargas é reeleito nesse processo aqui, vai se suicidar, mas eu estou num processo de democratização que vai até 64. Quero chamar a atenção que os períodos de democratização, estou dizendo que eu tenho um certo período de democratização de 20 a 34. E estou dizendo que nós estamos agora numa ameaça da democracia a partir de 2016. Mas também estou dizendo que nós tivemos um período de redemocratização de 89 a 2016. Os períodos políticos democráticos, eles são muito importantes para a conquista de direitos. Pois bem, então, nesse período de substituição de importação, nos anos 50, já dentro de um período democrático, esse modelo de substituir importação ele vai se esgotando. E é preciso que o país invista em ciência e tecnologia. É preciso que o país amplie a escolaridade da sua população. E, obviamente, esse processo de industrialização, que ainda que incipiente no início do século passado, a gente sabe que ele vai existindo pelas greves gerais. Então, em 1917, eu tenho uma greve geral. Eu posso dizer, bom, mas a greve geral de 17 também tem uma influência da Revolução Russa. Sim, claro, eu tenho os anarquistas que vêm no começo do século. E vou dizer para vocês, os direitos à educação, eles começam mais na área urbana. E, obviamente, eles são demandados pela classe trabalhadora urbana. E, portanto, há uma diferença de escolaridade que vai acontecer no Brasil durante muito tempo, e continua, entre a região Sudeste e Sul em relação à região Norte, Nordeste ou Centro-Oeste. Né? Mas vamos pensar um pouco isso por quê? Mas quem demanda o direito à educação? Né? Então, estou dizendo, esse período aqui de 20 a 34 é um período de relativa democracia. Mas por quê que eu estou dizendo isso? Eu vou ter os reformadores da educação. Essa República Velha aqui, a República do Café com Leite, eu tenho o voto de cabresto. O voto de cabresto. Analfabeto não podia votar. Né? Então, uma parte de intelectuais, entre eles o Fernando de Azevedo, né? Mas também os reformadores, o Sampaio Dória, que vai fazer uma reforma no estado de São Paulo em 1920, para ampliar o acesso à escola, o antigo primário, ele vai dizer, bom, o primário vai durar só 2 anos, eu vou dobrar o acesso, mas eu vou ter também o Anísio Teixeira. Não é? Então, eu vou ter os reformadores que, inclusive, vão fazer um manifesto de 32 em torno da escola nova, uma nova proposta de escola,
não é? E vão estar presentes na Constituição de 34, que é a primeira Constituição que faz duas coisas. O voto feminino, que vai ser muito importante, mas também a vinculação de recursos. Porque esses reformadores, e há uma disputa toda com relação à escola estatal e à Igreja Católica, não é? E o fundo público, esses reformadores vão perceber que é preciso ter um dinheiro para a educação. E, no processo da Constituição de 34, vão lutar para que tenha uma parte dos recursos de impostos, é a primeira vez, vinculados à educação. Então, a vinculação de recursos é uma coisa também que acompanha a possibilidade do direito. Ela começa em 34, Getúlio acaba com ela em 37, ela volta em 46, os governos militares acabam, e ela vai voltar com a emenda Calmon, que é uma emenda do senador João Calmon, ela é regulamentada só em 85, e de verdade ela vem para valer em 88. E depois eu vou ter uma discussão sobre essa vinculação com o Fundef, que é um fundo nacional que se dirige ao ensino fundamental e ponto, e no governo Lula com o Fundeb, que faz uma diferença muito grande, porque amplia o recurso e vai para a educação básica como um todo. Então, estou chamando a atenção só que a escolaridade é um fenômeno urbano mais recente que ela vem da discussão da escola para a massa camponesa, né, pelo MST em especial, mas também por outros movimentos ligados às barragens ou à agricultura familiar, que luta pela educação no campo. Mas é mais recente. Mas por que é mais recente? Nesse momento aqui, vou voltar para a minha linha econômica, olha lá, da substituição por esgotamento desse período aqui, eu vou estar não só com o professor Paulo Freire aparecendo no Nordeste, com as escolas radiofônicas, né? Com um projeto bacana chamado De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler, em Natal, né? Mas eu vou ter no Nordeste um movimento camponês chamado Ligas Camponesas, né? Que vai lutar por educação. Só que tudo isso é dizimado pelo golpe militar. E há uma importância grande aqui de a gente parar só um minutinho aqui, bem rápido, para dizer para vocês o seguinte: eu tenho uma inflexão aqui, porque para eu efetivamente desenvolver o Brasil, não é, eu precisaria investir, era uma das reformas de base, não é, do governo Jango, era a reforma educacional. Eu tinha que ter investimento em ciência e tecnologia. Não é? Eu precisava ter uma substituição de conhecimento tecnológico para o país se desenvolver. Né? O Celso Furtado, que vai ser ministro do Jânio Goulart, ele diz o seguinte, né? Desenvolvimento é um processo cultural. Né? Ele é um processo que distribui renda e ele é um processo cultural. E, portanto, ele depende também Havia várias reformas de base. A reforma, sem dúvida, a reforma agrária era uma, né? E o Jango vai anunciar a reforma agrária no comício da Central do Brasil, nas vésperas do golpe, mas havia a reforma tributária, e o Jango faz uma coisa importante. Ele tenta fazer de volta, retroagir, uma mudança que o Juscelino Kubitschek tinha feito, que era de permitir, de atrair as multinacionais e de permitir que o lucro das multinacionais retornasse, fosse para fora sem nenhuma barreira. O que o Jango propunha é que não é que ele fosse estatizar, ele não era nada disso, ele não era um comunista, né? Ele era um estancieiro rico do Rio Grande do Sul. Mas ele propõe, não é? E é bem interessante assistir o filme Jango, ele propõe que as multinacionais reinvistam uma parte dos seus lucros no próprio país e não façam a remessa de lucros como havia sido permitido por uma portaria da Superintendência da Moeda e Crédito feita pelo Juscelino Kubitschek para atrair as multinacionais. A Volkswagen é alguma coisa que vem pelos anos 50. Quando ela se instala aqui na Via Anchieta, há uma renúncia fiscal total com ela. Ela não paga IPTU daquele lugar lá. Há uma seção daquela área inteira e ela não paga IPTU. Ela vai pagar IPTU na gestão do Maurício Soares, né? Em 89, que vai ser cobrado, discutido IPTU
da Volkswagen, para a gente ter uma ideia um pouco do que é a atração das multinacionais e a participação delas efetivamente no golpe militar, tá certo? Porque esse processo de nacionalização, né, da economia, de uma proposta de país. Qual é a proposta de país que nós queremos ter? Como é que eu desenvolvo o Brasil? Que tipo de indústria que eu tenho que fazer aqui? Como é que eu mexo? Que outra vez nós estamos nessa loucura aqui, a partir de 2016, com a destruição da Petrobras. Tá certo? A Petrobras é uma coisa muito forte, né? E ela está sendo detonada, ela está sendo jogada para fora, tá certo? Do país, né? E, portanto, isso também estava colocado aqui nesse momento. Estou dizendo isso porque o movimento estudantil nos anos 60 vai colocar isto em questão. Isso vai ser muito importante. Que desenho de país que se quer, tá certo? E aí nós vamos ter, efetivamente, a militarização e a internacionalização da economia, que eu já andei brincando por aqui. Sobre as constituições, e estou terminando, eu só queria lembrar um pouquinho vocês que a primeira Constituição do Brasil, do Império ainda, 1824, era do voto censitário, era uma Constituição chamada da mandioca. Só votava e era votado quem tinha terra, quem tinha renda, riqueza. Então, dependendo do tamanho da propriedade, você tinha uma divisão em quem podia ser eleito e quem era eleitor. Em 1891, Constituição já da República, a população analfabeta não vota. Então, 1934 é o voto feminino, tá certo? 37 eu tenho outra vez a Constituição do Getúlio, tá certo? E a cada Constituição eu deveria ter uma lei de diretrizes e bases da educação. A primeira lei de diretrizes e bases da educação é de 61, que é originária de 46, 1946. É a Lei 4.024. Ela já nasce caduca. Por que ela demora tanto tempo para ser aprovada? Porque havia uma disputa em torno da educação brutal entre o público e o privado. Então, em 1957, 59, eu tenho para mim que é de 59, não de 57, eu tenho um outro manifesto que retomo de 32, é o Manifesto em Defesa da Escola Pública, onde está o Florestan Fernandes. Né? E a Constituição acaba aparecendo em 61. Só para dar uma informação bem rápida aí, o primeiro projeto dessa Constituição é de 48. E depois ele vai ter um substitutivo do Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda, que foi governador do Rio de Janeiro, golpista até dizer chega, depois toma dele. Mas ele vai propor o quê, gente? Voucher. Voucher. Essa coisa do voucher, tá certo? Do ticket da educação, era a proposta do Carlos Lacerda já nessa época. Tá certo? Só para ver que a gente, afinal de contas, né, o Paulo Guedes, ele não é tão criativo. Essa disputa da privatização da educação é uma disputa antiga. Pois bem, a LDB demora aqui e ela vai demorar também aqui. A LDB, depois da Constituição de 88, é de 96. As leis militares, duas leis militares aqui, a primeira é a reforma universitária, que veio para calar a boca mesmo do movimento estudantil de 68, e depois de 71, que é a primeira vez, olha lá, que vai ser escrita na lei o ensino fundamental, que não vai chamar a época de ensino fundamental, vai chamar ensino de primeiro grau, de 8 anos. Veja que até então era o primário que era obrigatório, o primo, 4 anos de escolaridade, primário, tá bem? Eu só vou dar um salto, depois há uma exposição para vocês verem de tipos de prédio, uma explicação de textos aqui para vocês. Eu só quero dar um salto aqui para a gente pensar, vai contando um pouco isso por aí, isso aqui, ó, para a gente pensar. Em 1959, como é que nós estamos com relação ao tipo de prédio primário? No estado de São Paulo, havia 1.131 prédios, 714 de madeirite ou de lata, para a população de modo geral. Por isso que se dizia que esses prédios funcionavam como birutas para ver a demanda. E depois que eles se transformavam em prédios de alvenaria. No que diz respeito ao secundário, que depois a gente já explica o que é o secundário e ao normal, eu tinha 267 no estado,
e aqui seria a continuidade do ensino primário, que tinha o exame de admissão. Mas 127 eram prédios de madeirite. Né? Ontem a Lisete me lembrava que ainda assim havia uma política de construção escolar, que hoje nem política de construção escolar nós temos mais. Né? A discussão sobre construção de prédios para as creches, para a educação infantil. Aí nós estamos vendo essa adaptação horrível da educação infantil em locais que não deveriam ter escola. Portanto, essa discussão dos prédios escolares, essa é a Caetano de Campos, em 1884, que era chamada uma escola monumento, era para a elite, que lá em Santo André é uma semelhança com o Américo Brasilense. Né? Ou o primeiro grupo, ainda de São Bernardo, mas que é em Santo André, né? Porque o município era um todo, São Bernardo, Santo André, São Caetano, que é ali onde é o museu hoje. Mas vejam que era para a elite, não é? Na verdade, o povão vai entrar mesmo na programação de construção de prédios escolares. Olha só, aqui é uma fotografia, olha os meninos todos descalços, né? De 1940, ali no bairro, na Príncipe de Gales, perto da Fundação Santo André, em Santo André. E aqui uma outra escola ali, próxima, Madeirite, tá vendo? A Madeirite ali atrás. Eu poderia, no meu livro de Sociologia que eu mandei para vocês, tem várias outras para vocês verem hoje no Brasil, como também a gente tem por aí, escolas muito precárias, né? Que a pandemia está colocando um limite. Né? Escolas que não têm esgoto, que não têm água encanada. Mas claro que eu também tive, nesse processo como um todo, uma disputa pela escola do povo, entre outros, por um grande arquiteto que foi o Artigas, né, que era comunista. Essa é uma escola do Artigas, olha, feita sobre pilotis, e ela tinha um desenho que avançava para fora, que era uma escola que queria uma interação com a comunidade. Assim como uma escola que está dentro, bem interessante, uma escola que está dentro ali do Parque da Água Branca, que é bem interessante, e que foi do segundo convênio, olha, 1949-53, que é a Escola Edmundo de Carvalho, conhecido depois como Experimental da Lapa. Não é? E esses arquitetos do segundo convênio, eles queriam um edifício escolar com caráter social, que rende-se à escala da criança, se dilui no cotidiano dos bairros. A premissa dessa escola era ser um equipamento da comunidade, do bairro, enfim, uma interação com a comunidade. Eu só tenho a dizer para vocês que, com todos esses problemas que eu coloquei, não deixa de ser surpreendente, né? Um país que tem, em 1900, 65% de analfabetos da sua população, em 50, mais da metade de analfabetos, em 70, 39%, em 2018, só 6,8%. Ainda 11 milhões de pessoas analfabetas de 15 anos ou mais. Mas que continua tendo uma profunda desigualdade social. E isso é muito importante para a gente pensar aquela tríade: liberdade, igualdade, fraternidade, solidariedade. Como é que está isso? Quais são as questões que estão por aí? Não é? Do ponto de vista de uma classe social rica e muito egoísta e muito cega, né? Muito sem visão do país. Né? Mas ainda assim é surpreendente a gente ter esse desenho em 2012. Em 2012, a gente tem 57 milhões de matrículas no Brasil. 57 milhões de matrículas. É muito mais do que a população de muitos países. Ou seja, para cada 4 brasileiros, um está estudando. Né? E a gente tem, pela Constituição de 88, uma obrigatoriedade de 17 anos de escola, que vai da educação infantil até o ensino médio. Então, não dá para a gente ser pessimista, porque, de alguma maneira, obviamente, o direito à educação avançou. A grande questão é o que vai acontecer com o novo desenho que se avizinha aí a partir de 2016, né? Porque a escola pública depende desse terceiro elemento, que é o fundo público, não é? E que a gente precisa pensar. 2022, encerrei minha apresentação. Eu espero que
tenha cumprido meus 20 minutos. Vamos lá parar a apresentação e perguntar para vocês o que vocês entenderam, se for clara, não, confuso, o que vocês acharam. Nossa, 30 pessoas, espera, um por vez. Professora, é só avisar que tem umas perguntas no chat só. Então, olha lá, vamos ver quem é que está lá escrito. 300 pessoas. Ixi, Maria, pela mãozinha. Então, vai, Bruna. Professora, você falou agora há pouco, né, que melhorou um pouco, né, o acesso e que tinha que se manter otimista, mas eu penso que é porque melhorou que vai continuar melhorando. Eu acho que qualquer coisa mal feita pode ser um retrocesso também, pode haver Nós retrocesso. estamos no retrocesso. Sim, estamos no retrocesso. Mas por que nós estamos no retrocesso, Bruna? Pensa aí. Qual é o indicador? Eu não gosto da palavra indicador, mas vamos ter que trabalhar com ela, que mostra, que demonstra que nós estamos em retrocesso. Na minha apresentação também falei isso. Qual é o indicador? Eu acho que o único indicador aumento da desigualdade. Sim, Caio, aumentou a desigualdade do ponto de vista da renda, aumentou brutalmente. Mas então, mas do ponto de vista do acesso à escola, o que aconteceu? O que a gente está vendo? Eu acho que diminuiu o investimento, talvez. Diminuiu o investimento, sem dúvida. Aonde, moçada? Em especial, por exemplo? Universidades? Lógico. O Bolsonaro cortou e está cortando de uma maneira brutal. Aliás, no Rio de Janeiro, tem um projeto de lei de um bolsonarista que quer a transferência da Universidade Estadual do Rio de Janeiro para uma entidade privada. Né? E o Paulo Guedes é favorável a isso. Tá certo? Então, é uma discussão muito importante de a gente pensar. Mas isso aqui está no extremo do ensino superior. E lá na educação infantil, como é que nós estamos vivendo? Qual é a grande questão que nós estamos vivendo? Vocês devem ter ouvido o ano passado na discussão, porque o Fundeb, que tinha... Agora é o Fundeb para valer, ele foi integrado, então não vai ter mais um tempo para ser extinto. Mas foi uma parto. Mas eu tenho para mim que só foi aprovado porque o Paulo Guedes acha que, tá bem, se vai ter o dinheiro aí, ele vai tentar passar por voucher para iniciativa privada. Todo mundo...